aqui na frente, ela costuma falar lindo, emocionante, eu vou falar lindo, emocionante, e estou nervoso de fazer essa pauta com vocês. Bom, como todos me conhecem, uma boa parte aqui já tem um contato comigo, eu amo o que eu faço, trabalho com pesquisa, e falar de mídia, falar de números, falar sobre produto, consumo, tendências, manifestações, é muito fácil. O grande problema é falar de gente, que é o tema de hoje, quando a gente pensa sobre qual é o seu plano A. O seu plano A nasceu de uma maneira muito... Estava eu aqui na Bahia, um belo de um dia, passei pela TV Aratu, conversei com Marcela, depois eu fui beber, né, porque a gente bebe também. E depois eu fiquei conversando lá com Marcela, eu no Zap e tal, e ela, mas amigo, a gente precisa de uma palestra bem bacana, algo que realmente seja verdadeiro, algo que seja do coração. E eu estava assumindo o meu momento de transição, de carreira, de vida e tal. Aí eu peguei e falei, porra, eu vou falar de plano A, né, porque eu acredito que as pessoas realmente vêm vivendo o plano B. Mas não foi uma coisa só por conta do Diego, né? Os que me conhecem sabem que eu atuo na SPM. Na SPM cuido da parte de mídia, planejamento e pesquisa. E eu, diariamente, eu estou ali para dar aula também, porque não é só dar aula, né? Eu sou chamado muitas vezes para falar de desabafos de alunos em crise, será que eu estou certo, o que eu estou fazendo aqui? Eu falo, tranca a faculdade, vai ganhar o mundo, depois você volta e termina, né? Ou pessoas do mercado que me procuram, não só em São Paulo, como várias pessoas aqui em Salvador me procuram, e acho que eles pensam que minha vida é super bacana, super feliz e tal, e eles falam, qual que é o segredo, né? Como que você conseguiu fazer a transição de vida, como que você lida com tudo isso? E aos poucos eu fui entendendo que a crise, né, a crise na nossa cabeça, não era só na minha, que bom que eu tenho isso muito bem resolvido em relação à minha vida profissional, mas eu via que tinha sim uma crise perto de vários amigos que andam comigo, e de várias pessoas que falavam assim, porra, Diego, eu quero te apresentar um amigo. Ninguém quer apresentar um amigo para eu namorar. Só falava bem assim, eu quero te apresentar um amigo porque ele está em crise. Eu falava, porra, então eu vou ser mais psicólogo do que publicitário. E aos poucos eu fui entendendo, então, que eu, por gostar de números e gostar de gente, seria bacana trazer esse tema. Virou um projeto não só meu, virou um projeto da Uper, porque a partir do momento que a gente ouve 1.200 pessoas que topam desabafar com a gente, é como se fosse 1.200 divãs. Gente, e está todo mundo em crise, sim, uma boa parte. Então, não é simplesmente pegar um número, fazer um relatório e esse relatório ser apresentado. Eu tenho que estar ali depois, dando voz e conseguindo ouvi-los, né? Então, aí que nasceu a história de qual o seu plano A. Bom, eu começo falando de uma frase que eu venho carregando aí no meu dia a dia, que é da Cora Coralina, que ela fala o seguinte, né? Matriculados na escola da vida, temos como mestre o tempo. E eu acho que essa questão de matriculados na vida, e a gente traz a questão da escola, a escola da vida é muito atrelada à questão da escolha que a gente faz dentro da nossa vida. Eu tenho o prazer de ter feito tudo que a gente precisa no Brasil, né? Eu fiz 2 graduações, eu fiz publicidade e psicologia, eu consegui fazer MBA, eu fiz a pós, eu fiz o mestrado, agora eu sou doutorando. Ninguém pode questionar se eu não estudei, eu estudo até hoje. Mas eu vejo que as principais matérias que eu tive na vida são as escolhas que eu fiz, que é algo muito mais real que a gente aprende dia após dia. Eu vou passar um slide muito rápido, que eu não quero que vocês se atenham a esse Diego do passado, tá? Este era eu lá atrás, tá? Então, era a construção para o plano A. Eu fui considerado um dos 10 jovens que mais bem-sucedidos na carreira de publicidade. Eu achava o máximo, né? Porra, eu saí na capa da revista, eu vou sair no Grandes Nomes da Propaganda, e minha mãe achava que deu certo a minha carreira, afinal, eu apareci na televisão, então fiz propaganda, apareci na televisão, né? Que ela, na cabeça dela era isso. E realmente era legal, né? Que lógico que eu não vou falar aqui a questão de você ser ouvido, a questão dos palcos, eu acho que é super interessante, mas eu sou muito mais feliz assim. Eu sou muito mais feliz sabendo que eu estou vivendo meu plano A. Neste plano A, eu posso falar que eu nasci paulista e eu escolhi ser baiano, né? Acho que quem me conhece sabe muito bem disso.
E eu sou muito mais o baiano do que o paulista. Eu gosto de ganhar dinheiro em São Paulo e gastar na Bahia. Hoje eu voto na Bahia. Hoje eu falo, estou indo para casa, então estou vindo para cá, né? Eu estou indo lá para trabalhar. E o pacto que eu fiz comigo neste meu plano A é: sexta-feira eu não estou em São Paulo. Sexta-feira, como bom baiano, é melhor estar na Bahia. E isso na SPM é muito claro. E quando eu resolvi que eu saí da Ipsos depois de quase 20 anos, eu fui almoçar com a Melissa da Cantar. Inclusive, ela esteve aqui conosco no painel do ano passado, este ano também. Ela falou assim: Diego, não tem nada certo nem errado. Vá ser feliz, se joga. Agora, não assina nada de não compete, porque senão você vai acabar ficando apagado no mercado. Naquele momento, eu estava em outro momento de vida, eu peguei e falei, vou para Paris. E fui para Paris, e para que aí a Ipsos não ia me contar para assinar nenhum documento. Mas só que antes de viajar, eu deixei a Iuper pronta. Em 24 horas a Iuper nasceu. Eu fui conversar com alguns padrinhos que eu tenho no mercado, né, Meio Mensagem, grandes nomes da propaganda, a própria SPM, e eu deixei tudo pronto. Aí hoje, né, e ontem a gente acabou jantando juntos tal, e conversando sobre o plano A, eu vi que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque dentro dessa escolha é o paulista que escolheu ser baiano. Se alguém questionar em relação aos estudos, eu fiz todos os estudos possíveis, estudo até hoje. Hoje eu tenho uma empresa que as pessoas realmente são felizes com o que elas fazem. A gente não ganha tanto dinheiro porque a gente fala muito não, né? Então a gente faz o que a gente gosta. Então eu não vou simplesmente pegar um projeto de pesquisa e fazer por fazer. Se não tiver o pós da entrega, que é a realização em si, não faz sentido nenhum. Recentemente, lá na Iuper, a gente vibrou com o projeto, porque a Iuper teve o prazer aí, e a gente vai cuidar do Cobra, para quem conhece o Cobra, né, o grafiteiro, durante o ano de 2020. Então, a gente vai fazer o Cobra rodar o Brasil inteiro com a arte dele, que é o ônibus em si. E o Cobra chegou em mim e falou bem assim: Diego, duas coisas que eu não quero: política envolvida no projeto, e eu não quero que esse projeto seja terceirizado, eu quero você 100% neste projeto. Porque de todos os amigos que eu tive, você foi o único que não pediu dinheiro para mim. Os outros sempre me procuraram atrás de dinheiro. O Cobra, a gente é amigo desde a infância, só que ele foi ser, naquela época, o pichador na minha cabeça, né, que eu não sabia que era grafiteiro pichador, e eu quis ser o executivo. Os dois deram certo. Aí vamos questionar o que é plano A, plano B de cada um. Mas quando a gente pensa aí no todo, acho que o principal recado aqui é que eu, nessa minha nova fase de plano A, é o gostar de gente em si. Aí eu pergunto para vocês, né? Então, tinha um plano A, tinha um plano B, eu comecei a fazer as pesquisas, e eu perguntei para 1.200 pessoas se você já se perguntou ou se permitiu a pensar sobre qual é o seu plano A. 60% disseram que sim, e dentre as pessoas que disseram que não, as pessoas falavam assim: não me sinto preparado para aceitar ser rei na escolha, prefiro deixar a vida me levar, e em terceiro ponto, posso chegar numa resposta e me frustrar por não ter seguido o que realmente me motivaria. Então, naquela análise profunda, né, aquela terapia total, eu perguntava: mas se você tivesse que dar um palpite sobre o seu propósito de vida, qual seria? Gente, 90% das pessoas declararam que podia estar melhor. 80% fala que a vida está como se fosse uma máquina programada para não parar, e 75% o momento em fazer o novo pacto com ela. Até o novo pacto, vamos seguir na escolha que eu fiz lá atrás, para fingir que eu estou feliz. A ideia era essa. Continuando, aí eu perguntei, né, mas o que é que você mais ama fazer, mais do que qualquer outra coisa? E as pessoas responderam: cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, ocupar meu tempo sem se preocupar se está certo ou errado, e o último, trabalhar. Pensem vocês que cada pergunta ou cada entrevista era uma sessão mesmo de terapia, que eu falava: meu Deus, o que eu vou responder para essa pessoa agora, né? Diego, publicitário, suma, incorpora essa parte psicológica sua da vida aí, de psicólogo da vida, para que você consiga fazer com que a pessoa vá melhor do que entrou aqui na hora de responder para você este roteiro. Aí, número 6, falei: já que a pessoa está tão desabafando, né? Então vou perguntar para eles: 6 meses de vida, o que vocês gostariam de alcançar? E olha as respostas: curtir mais o tempo, filhos, casamento, netos, namorar mais, e surgiu a história do perdão.
E o perdão, quando vinha o perdão, era muito delicado. As pessoas assumindo que tinham que pedir perdão, mas as escolhas que fizeram, nem perdão podia existir. Então, era melhor carregar consigo aí a falha ou a falta de um perdão em si. E depois dormir e o tempo mais com a família. Aí eu falei, porra, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pedir perdão para alguém, dormir eu já não durmo mesmo, namoro eu não tenho tempo, filho eu estou na fila para adotar uma criança. Eu comecei a me ver nas respostas, mas eu não podia me envolver tanto, né? Mas cada resposta que vinha, eu falava assim, Diego, aprenda. Mas não dormia mais ainda, né? Aí veio a grande pergunta, né? O que é que você ainda quer aprender? E as pessoas falavam dizer não. E o dizer não era muito delicado, porque apenas 30%, desculpa, assumiram que conseguem dizer não. E o dizer não está muito atrelado à questão da nova escolha de vida que as pessoas querem fazer. As pessoas assumem que precisam dessa mudança, as pessoas assumem que querem essa mudança, mas é melhor ficar na minha, porque se eu dizer não vai ser um problema. Aí eu falei, porra, eu quero entender o porquê dizer não. E veio uma frase para mim durante uma das entrevistas que falou assim, Diego, chega uma hora na vida que você está falando sim no automático. São tantos fatores que eu nem sei o que é sim e o que é não. Então é sim, porque eu não posso falar não. Então eu acabo assumindo tudo, eu acabo falando para várias pessoas que eu posso fazer as coisas, eu acabo falando sim para o meu filho, que depois eu falo, mas eu não falei isso, não, mas eu falei. E ele prova que eu falei. Eu acabo mandando um WhatsApp no automático, depois eu falo que eu não mandei, mas você tem a prova que eu mandei. Então é como se fosse uma máquina mesmo que está programada para não parar. Mas o que você mais lamenta de não ter feito ainda na sua vida? Olha só, que coisa simples. Encontro de amigos, mais tempo com a família, me cobrado menos, me desligar do celular sem me preocupar com o que dirão, ler e me ouvir. Então, a gente vê aí a questão do equilíbrio entre a necessidade de se enxergar, a necessidade de se aceitar e como são coisas muito simples o que as pessoas estão lamentando. Não é aquela coisa, eu vou lamentar não ter um carro do ano, eu vou lamentar não ter viajado para tal local. Lembrando que as pessoas que responderam são pessoas que têm um certo poder aquisitivo alto, tá? São pessoas que no filtro eram pessoas de classes A, B e C, que já tinham tido alguma experiência de viagem, tudo, e muitas pessoas já no mercado de comunicação. Foi comunicação, marketing, e tinha também a área de administração e engenharia. Então, você vê que não é uma pesquisa só voltada para o público jovem. Então, tinha aí todas as esferas, gêneros, classes e assim por diante, né? Aí, seguindo, eu perguntei, né, depois de várias perguntas, em uma noite, eu falei assim, gente, acho que eu estou viajando, estou brisando sem fumar nada, né? E surgiu essa frase, que aí depois de algumas conversas com eles, com os meninos, que foi o seguinte, né? E olha só como eu vou ler na íntegra para vocês entenderem como é importante para a gente no nosso dia a dia. As crises e os problemas só podem ser entendidos e resolvidos se os percebermos como partes integradas de uma rede complexa, cheia de ramificações que ligam e relacionam as pessoas no todo que envolve o biológico, que é o corpo, o psicológico, que está ligado à mente e emoções, e à sociedade em si. Tudo está ligado, cada parte depende da outra. Precisamos estar conscientes da globalidade em que estamos inseridos, sem perder de vista a relação entre as várias partes do conjunto a que pertencemos. Então, a gente vê que são vários fatores onde não existe um modelo e, na verdade, existe uma reflexão que a gente precisa olhar para a gente e não para o outro. É olhar para a gente e se aceitar do jeito que nós somos. Não é aquela coisa de levantar bandeira porque todo mundo está levantando. Não é simplesmente seguir uma modinha, é realmente fazer o que a gente acredita e principalmente aquilo que a gente dorme e consegue, né? Quando surgiu a troca da presidência, independente de partido, eu recebi uma ligação e me chamaram para fazer um projeto de pesquisa. Aí a pessoa que me convidou falou assim, é a chance de você ficar rico. Aí eu falei, a única coisa que eu quero é voltar a dormir. E se eu pegar esse projeto, eu não vou dormir. E não peguei o projeto, eu fico super tranquilo. E quando eu falei dentro da IUPER, gente, surgiu esse projeto, todo mundo, não vamos pegar. A gente nem quis saber do fator dinheiro. Então, a gente vê que é muito mais ligado a essa questão da intangibilidade, o que faz sentido para a nossa vida em si, que acaba um ligando a outra em relação à tríade da vida, né? Aí, eu falei,
Então, quando eu crescer, eu vou ser o quê, né? E fui perguntar para as pessoas. Aí, olha que interessante, 70% das pessoas já pensaram em mudar completamente de carreira. E quando a gente perguntou o que impede essa mudança, as pessoas falavam, talvez vão encontrar uma oportunidade, o medo de reaprender, mas esses dois últimos pontos são os dois pontos que mexem muito comigo. O investimento dos meus pais e o exemplo aos meus filhos. A pessoa está até infeliz, mas ela não quer assumir para o pai que ela está numa escolha que o pai pode ter influenciado, do mesmo jeito que ela não pode ser um mau exemplo para o filho em mudar de vida em determinado patamar da vida dela. Então, ela prefere seguir infeliz, achando que o filho vai seguir o modelo da mãe ou do pai em si. Mas aí nós temos 60% das pessoas que nem conseguiram responder, mas sabe que gostaria de mudar. Então, na verdade, o consumidor, a pessoa em si, né, falando de gente, da pessoa, está nesse momento beta, no momento em construção e no momento de reflexão, onde todos estão aceitando e entendendo que precisa da mudança. Aí, a gente consegue entender que 40% das pessoas, tá bom, vai 4 a cada 10, falando que se sentem satisfeitos ou realizados. Lembrando que satisfeito é diferente de realizado, ou realizados, com a sua ocupação atual. E eu trouxe 3 citações que para mim mexeu bastante, que eu acho que, com certeza, alguma delas vocês se sentirão identificados. Eu sou feliz com a escolha que eu fiz, mas errei bastante. O segredo foi aceitar o erro como oportunidade de melhoria. Meus pais mostraram o caminho que acreditavam ser o certo, mas não obrigaram a ser o que eu realmente, o que eu não queria. Aqui em casa é assim com os filhos, e o mesmo digo aos amigos. A segunda, a gente se complica em querer fazer igual ao outro ou fazer para agradar o outro. Eu sou feliz como garçom, meu amigo é feliz como advogado e conheço um monte de médico infeliz. E depois, se sentir realizado ou satisfeito é tão difícil de mensurar. Somos formados por momentos de realização, satisfação, felizes, tristes, duvidosos, desafiadores. Imagine todo mundo dando uma gargalhada, sei não. Né? Então, a gente começa a entender que as pessoas realmente estão desabafando e que não existe o tal do modelo que a gente sempre acreditou. Você vai fazer uma faculdade, você vai conseguir um puta emprego, e desse puta emprego você vai sair como diretor, vai ter uma casa, tal. Isso lá atrás era um modelo que hoje não existe mais. O que faz sentido para mim é diferente para minha irmã, que é diferente para o meu amigo, que é diferente do meu vizinho, e que às vezes pode ser diferente até para mim mesmo, né? Pensando nas buscas que a gente faz. E a gente vê o quanto é importante a origem da família. O quanto que uma criança pode ser totalmente frustrada porque o pai quer que ela siga aquele modelo. A gente tem a Sofis, ela veio aqui assistir a palestra, e a Sofia foi ótima, porque a gente perguntou para a Sofia, vocês vão ver no vídeo, né? O que você quer ser quando você crescer? Jogadora de futebol. Pronto, jogadora de futebol, é isso. E quando você vai conversar com a menina, você vai ver assim, gente, ela dá um tapa na nossa cara mesmo. Ela quer ser jogadora de futebol, está muito claro, e não adianta vir a mãe e o pai falar, não, você vai seguir tal coisa, porque ela não vai ser feliz. Semana passada, eu me deparei numa situação super delicada aqui em Salvador, de uma pessoa X que eu não posso falar, declarando para mim que estava passando no psiquiatra 2 vezes por semana, porque ela quer que o filho mude de escola e ela não. Eu falei, mas por que você está no psiquiatra? Não, porque eu quero que ele mude de escola, e ele não quer. Eu falei, mas quem tem psiquiatra é você mesmo, não o seu filho. Porque você tem que entender que ele não quer mudar de escola, e é ele que está na escola todos os dias. Então, olha a dificuldade e o problema que você está criando na cabeça do seu filho em querer que ele mude de escola, porque você acha que é melhor. Então, vamos entender o porquê que ele não quer mudar. Né? Então, a gente começa a ver aí a importância da casa, né, da questão da educação, mas o quanto que a gente não pode querer que os filhos sejam modelos. Acho que isso fica muito claro aí nos vídeos que a gente vai ver logo na frente. Aí tem um momento para refletir. Né? Então, pensando hoje, né, dia 7/12/2019, aqui no Screen, no Gregório de Matos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas antes a gente vai ver um vídeo para a gente entender aí qual é o plano A das pessoas. Vai funcionar, né?
Olá pessoal, eu sou o Bruno Lucelli e o meu plano A é levar alegria e amor para as pessoas através da minha música. E nesse caminho conquistar a minha estabilidade através do trabalho como cantor, ator e publicitário. Sou Biraci Pataxó, sou aqui de Santa Cruz Cabralha, Coroa Vermelha, sou liderança indígena e meu plano A é contribuir o máximo possível com a minha comunidade dentro das questões de saúde indígena. Meu nome é Paula, tenho 38 anos, nascida e criada em São Paulo, capital, e há 3 anos eu moro em Caraíva. E aqui eu descobri qual é meu plano A. Meu plano A é viver uma vida leve, é poder acordar, cuidar das minhas galinhas, dos meus bichinhos e ser feliz com o pé no chão, o pé na areia. O plano A atualmente está sendo trabalhar com turismo na Itália, na Costa Amalfitana. Com isso, a autoestação de lá dura somente 7 meses e eu tenho a possibilidade de vir para o Brasil, passar 3, 4 meses aqui, conhecendo os melhores picos do país. O que é que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Por quê? Sempre gostei. Vou continuar jogando até eu crescer. Quando eu crescer, eu vou ser um jogador de futebol. E aí eu vou ser jogador de futebol. Serginho, proprietário do Blue Cuiabá. Meu plano A é a busca pela felicidade, algo nada extraordinário, mas óbvio que a gente acaba se perdendo durante o processo, não dando muita atenção. Meu nome é Fábio, sou um chefe de cozinha de São Paulo, que agora moro em Caraíva, na Bahia. Meu plano A é uma coisa simples. Eu quero formar pessoas, formar jovenzinhos pataxós e ensiná-los uma profissão através da comida. O vídeo mostra muito claro que são coisas simples que as pessoas falam de qual é o seu plano A. Não é uma resposta simples quando a gente faz a pergunta. É algo para pensar, e mesmo pensando, depois vem coisas assim muito simples. Então, as perguntas que eu faço para vocês aqui, que parece algo para provocar mesmo, para provocar todos vocês, se te dessem 3 desejos, quais que vocês escolheriam? No final da sua vida, o que é que você mais lamentará não ter feito? Qual é a coisa mais importante da sua vida? E, por último, o que é que você gostaria de deixar ao mundo como seu legado? Aí vem a pergunta, qual é o seu plano A em si? Então, quando a gente pega essas 4 perguntas, por enquanto que vocês pensam, e aqui os meninos se preparam para a gente poder debater, aí, né, como um bom pesquisador, eu falei assim, poxa, mas quem vocês enxergam que tem um plano A muito claro de vida? Então, surgiu a Ivete, em primeiro, as pessoas falando do equilíbrio que ela tem hoje, de deixar muito clara a importância da família, muito mais do que a carreira em si. Aparece o Luciano Huck, Thaís Araújo com Lázaro Ramos. Para minha surpresa e felicidade, apareceu o Celso Altaide. Para quem assistiu a palestra dele, ele é espetacular. E ele passa a verdade em tudo que ele fala, que eu acho que o principal ponto é a verdade em si, e o Matheus Solano. Então, a gente teve um recorte aí mostrando o porquê que essas pessoas demonstram o plano A em si, e a gente vê, que é uma frase que a gente colocou aqui, que uma vez inseguro e culpabilizado, o indivíduo tende a buscar no outro o apoio à salvação. Vai atrás de alguém considerado especialista, iluminado e poderoso o suficiente para libertá-lo. E cada um tem o seu modelo, cada um tem o seu exemplo de vida, né? Então, pessoas falam, alguns artistas, outras pessoas falam assim, não tem, é minha mãe, é meu pai, sou eu mesmo, né? Então, a gente vai aí entendendo quais são os exemplos de vida que a gente tem. Mas, para a gente finalizar essa parte, então eu fecho essa parte do conteúdo com vocês, com essa frase que mexeu muito comigo. Eu acho que é exatamente o que a gente tem que seguir para ter a coragem da mudança, da escolha. O maior sofrimento de um indivíduo é não ser reconhecido como um ser diferente, é viver sem ser percebido como alguém original, é ter que se violentar para poder ser notado. Então, essa frase do Buber fica muito claro o porquê que as pessoas querem a mudança, têm medo da mudança, e o quanto que a gente tem que, sim, de fato, estar de coração aberto em busca do tal do plano A da vida em si. Eu agradeço e a gente vai abrir para o debate, gente. Obrigado. Você senta aqui.
Então, seguindo aqui, vamos abrir o nosso painel. Quero convidar ao palco, por gentileza, Marcelo Ladeiro, da Soldila. Gabriela Droguet, tatuadora, por favor. E Carlos Felipe, conhecido carinhosamente por Choquito. Bom, eu agradeço a Diego mais uma vez aí pelo convite. Ele, na verdade, quando me convidou a primeira vez, eu não topei. Eu falei, poxa, Diego, eu estou passando por um momento muito delicado em minha vida, pessoal, profissional. Acho que falta algo, estou sentindo que eu não estou no papel correto. Até brinquei com ele, né? Eu acho que o RH de Deus falhou. Não sei se estou no lugar certo. Então, no momento, eu não topei. E depois eu falei, vamos nessa, porque acho que falar sobre Plano A é falar para muita gente sobre um mundo perfeito. E não é o que eu acredito. Eu acho que falar sobre Plano A é falar sobre o mundo correto, né? É falar sobre um mundo que a gente vai aprendendo ao longo da jornada e através do processo de reaprendizagem criativa, né? Então, acho que nós estamos aqui, eu levo muito isso para a minha vida, para reaprender todos os dias, e para mim falar sobre Plano A é uma honra. Então, vai ser um prazer debater um pouco com vocês. Queria que Gabi e Choquito falassem um pouco sobre como o Plano A interfere e como o ambiente profissional de vocês, que é um ambiente um pouco diferente. Gabi é tatuadora e Choquito trabalha com saúde e bem-estar. E como isso afeta a vida de vocês e como o Plano A está relacionado com o cotidiano de vocês. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou tatuadora há quase 15 anos e, para mim, ser tatuadora foi o meu plano A. Na verdade, quando eu decidi, foi numa época que eu estava saindo do ensino médio e aí eu estava naquela, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei se foi sorte minha dos meus pais não estarem pressionando tanto a escolher uma carreira, alguma. Claro, existia uma leve pressão. Mas, nesse meio tempo, assim, eu costumo brincar dizendo que eu tirei um ano sabático, porque quando a gente está na escola, a única coisa que a gente faz é prova, passar de ano e tal. E eu falei, não, eu preciso saber quem eu sou. Bem adolescente, rebelde, preciso saber quem eu sou, não sei de nada. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem, e foi uma mulher que me tatuou, e isso, assim, abriu um leque na minha cabeça, porque até então, para mim, só homem tatuava. Então, eu decidi, ok, escolhi o meu caminho, vou ser tatuadora. Então, a partir daí, toda a minha vida foi direcionada a isso. Tracei a meta lá, há quase 15 anos atrás, e hoje consigo colher os frutos disso daí, de ter tomado essa decisão, né? E não ter aberto mão dela, né, no caso. Choquito. Então, obrigado pelo convite. Hoje me encontro professor universitário, sou microempresário, personal trainer, pesquisador também, e imagine vocês um cara com um apelido de Choquito. Chocolate, com certeza a maioria de vocês já consumiram, tem uma memória afetiva significativa com esse chocolate, e aí eu tive que entender que o mercado estava necessitando de algo diferente. Dentro da minha expertise cultural, dentro do processo de formação, eu entendi que eu tinha que ter algo a mais do que o mercado estava pedindo. Claro que a gente não consegue caminhar sozinho. Dentro desse processo, eu conheci pessoas, trabalhei com outras coisas, além da educação física, me possibilitaram ter uma visão holística do processo e me induziram a criar um método, ou seja, criar um protocolo de trabalho com a marca e o nome Choquito, que não tivesse alusão, claro, nenhuma ao chocolate, mas que tivesse um cunho didático-pedagógico, né, respaldado pela ciência, no qual eu tivesse seguidores desse método. Com isso, criei, né, um site, criei alguns mecanismos digitais, e na minha prática, eu tenho na minha empresa 90% de pessoas que são altamente sociais ativos. O que isso vem a ser? São pessoas que gostam de comer e gostam de beber e praticam exercício e atividade física. Diferente do que a linha preconiza, de que você deve se restringir a determinados tipos
de alimentos calóricos, de bebidas alcoólicas, eu preconizo que as pessoas podem e devem, de forma equilibrada, consumir o que eles gostam, o que eles querem, e ter performance e resultados ao mesmo tempo. Mas, Choquito, como é que você faz isso? Né? Então, para abrir a polêmica, essa é uma parte do método Choquito, e aí fica a seu critério. Legal. Eu tenho uma provocação a fazer a Diego. Você trabalha com Customer Insights, né? Eu queria saber de você se esses inputs do mainstream influenciam a sua própria vida e você acha que isso pode impactar no nosso plano A, no meu, no seu, no de todo mundo? Eu sou humano, né? Então, vamos lembrar. A partir do momento que eu comecei a falar não para os projetos que não agrega nada na minha vida, isso é muito mais fácil. Quando eu trabalhava no instituto onde eu era funcionário, né? Então eu fazia vários projetos. Eu fiz projeto no início da minha carreira de cigarro e de automóvel. Hoje eu não faria pronto, mas eu faria, por exemplo, sobre o consumo da maconha. Faria normal, porque eu acho que isso é uma coisa normal nos dias de hoje. Quando eu penso na pesquisa, né, em si, eu vou pegar esta em especial. Eu pensei muito se eu deveria continuar o projeto, porque não é simplesmente uma pesquisa, né? Aqui eu estou falando de gente, aqui eu estou falando de anseios, eu estou falando com uma amostra que, infelizmente, isso eu posso abrir para vocês, eu tive, uns 120 a 130 pessoas que, durante a conversa, falavam assim: porra, e eu já tentei me suicidar 7 vezes e não consegui. Eu sou muito competente, não sou? Eu falava: meu Deus, olha onde eu fui me enfiar. Né? Então, eu vi que o meu plano A é totalmente atrelado a falar com gente sobre gente. Então, isso eu tenho o dever e a obrigação e o prazer de levar algum resultado. A minha equipe, eles seguraram muito o dado para eu entregar, né, para me entregar. Aí eu cheguei em São Paulo, eu falei assim: porra, tá todo mundo falando de Coringa, eu vou assistir Coringa. Aí a minha amiga, né, que é minha mentora, falou bem assim: não assista Coringa antes de você fazer essa apresentação em Salvador. Falei: eu vou, né, ousado fui. Eu saí do cinema destruído, porque a análise que eu fiz do Coringa, com a análise das pessoas que responderam uma boa parte da pesquisa, eu vi que eu tinha vários Coringas do meu lado, tá? Então, isso eu fiquei muito mal. Então, para encurtar e ser muito claro, hoje afeta porque eu tenho o dever de dar continuidade a isso. E eu posso falar que bom que hoje eu só trabalho com as coisas que eu acredito. Então, de uma maneira, eu acabo me envolvendo, sim. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu me envolvo. Quando eu cheguei aqui em Salvador, a primeira coisa que eu cheguei lá no Shopping Barra, eu falei para a Karina: vamos providenciar um documento, assinar, porque eu não quero atender ninguém mais. Porque eu já sou parte da equipe, eu quero um crachá. Porque eu acabo me envolvendo mesmo, né? Então, eu sofro, morro de medo do Bocão aparecer lá, né? Porque o Bocão, ele aparece e acaba com a gente, se acontece alguma coisa. Então, a gente acaba fazendo parte do todo. Então, a pesquisa, ela tem um papel fundamental na minha vida. Eu acho que, diferente de alguns profissionais, eu vejo a pesquisa como apenas uma parte. E esta parte que tem que ter a vida em si para a gente conseguir fazer algo com ela. E eu consigo, de uma maneira, me sentir influenciado e permito que as pessoas vejam isso. Vocês viram no vídeo que algumas pessoas que responderam tal, né? Eu fui conversando com Juliana, com o pessoal tal, falei: gente, vou para uma aldeia me isolar. Aí eu cheguei na aldeia, a primeira coisa que o cara falou para mim: você quer fazer check-in? Aí eu tô achando que era check-in para entrar na aldeia. E ele vai me dar a senha do Wi-Fi. Eu falei: porra, não quero Wi-Fi. Eu vim para descansar. Não, mas você precisa. Não, vai que você queira falar com alguém. Eu falei: mas não quero falar com ninguém. Aí, quando eu chego na aldeia, eu vejo o povo no Netflix falando sobre La Casa de Papel. E eu nem tenho Netflix. Eu falava: gente do céu, olha onde eu estou, né? Onde eu estou me enfiando. E quando eu fui conversar com o Biraci, ele me deu uma lição de vida, quando ele veio falar do plano A para mim, que foi o Índio Pataxó. Quando eu fui conversar
com o rapaz que escolheu, que é coincidentemente, né, coincidência, foi o propósito, ele é filho de Juliana, ele fez todos os colégios, tudo tal, ele falou assim, mãe, eu quero ser feliz como garçom não, bartender. Eu vou ficar fora X meses do Brasil, vou viajar o mundo fazendo o que eu amo e venho para cá. A Juliana pegou e falou assim, vai ser feliz, agora junte seu dinheiro e vai. E ele foi e está super feliz. Então, a gente vê que tem um envolvimento, né? E a pesquisa não é um número, que é aí que eu vejo que é o grande erro hoje das marcas. As marcas estão tratando o dado como número, e é muito mais que o número. E eu não enxergo como número. Com certeza. Vocês acreditam que ter um plano A é ter um porto seguro e que muitas vezes isso pode fazer com que a gente entre numa zona de conforto ou não? Ou é algo mais disruptivo ou vou criar coragem para chegar até lá? Eu acho que o plano A é o destino, não é o porto. É a meta que você traça, é o caminho que você vai conseguir chegar até lá. Pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser tumultuoso ou não, mas o que eu vejo muito é a falta de coragem das pessoas assumirem quem elas são, se conhecerem, se respeitarem, né? E assim, a gente vive muito em função da perspectiva do outro, da expectativa do outro com relação a gente, e a gente não é honesto com a gente mesmo. Então, eu acho que parte da estrutura do seu plano A é você se conhecer, se respeitar, saber quem você é e, assim, poxa, se eu não fizer por mim, não vai ter quem faça. Eu sou por mim, então eu preciso saber o que é que vai me fazer levantar da cama todo dia feliz e não porque eu sou obrigado a fazer isso, sabe? E eu acho que, assim, vem muito dessa coisa do autoconhecimento mesmo e você tentar buscar ser feliz, porque até que se prove o contrário, a gente só tem essa vida. Você vai viver em função da expectativa de outra pessoa, em função sei lá, de provar alguma coisa para alguém, tem que ser para você mesmo, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma, sabe? No meu caso, ele vem de várias vertentes, né? Tem a questão socioeconômica, cultural, de reflexo da necessidade. Vem a questão, aí falando na questão da fisiologia, a gente tem um mecanismo intrínseco e extrínseco, são os fatores internos motivacionais, no qual, geralmente, a grande maioria sofreu algo, ou está passando por algo, para se restabelecer, para criar seu plano A, dar o start e seguir. Ou, né, externamente, né, ela sofre influências externas, no qual também é impulsionada por esse processo. Então, se a gente for pegar aqui várias ramificações de vários segmentos, a gente vai ter uma justificativa para isso. É muito pessoal. Não tem como a gente classificar um conceito do plano A, o meu vai ser um, o seu vai ser outro, mas é se conhecer, saber quem eu sou, etnia, classe social, não vamos aqui discutir esse aspecto, até porque eu não fui criado, porque meus princípios e valores, minha mãe nunca me disse se eu era negro ou se eu era branco, e nunca me disse se eu era pobre ou se eu era rico. Então, não sei nem o que é isso. Eu cresci em princípios e valores onde o amor ia partilhar dentro do segmento onde eu convivia era o mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a minha busca e minha inserção onde eu estou hoje e onde eu quero me tornar, né, na minha ideologia, meu plano A desse processo. Você trabalha com saúde e bem-estar, né? Eu acredito que você talvez seja até a personificação do plano A para muita gente que quer mudar de estilo de vida, que quer ter uma saúde melhor, um corpo melhor. Como é que você lida com isso? Na verdade, a minha atividade é o plano B da maioria das pessoas. Na verdade, 99% das pessoas têm a atividade de exercício físico como plano B. Então, eu entro justamente com o plano A para proporcionar às pessoas, né, a indução para que a atividade do exercício físico seja parte da sua rotina e do seu conceito, né, de mudança de hábitos. Ou seja, as pessoas que querem crescer em algum segmento na vida, se ela não insere a atividade física ou exercício, não sou eu que estou dizendo, a ciência está afirmando isso. A ciência, a cada minuto, né, elucida um estudo científico mostrando que o exercício físico, a atividade física, está aí para todos e pode ser feito, claro, de forma orientada
com profissionais habilitados, gabaritados para isso, para poder, né, direcionar vocês ao objetivo, seja ele em qualquer modalidade esportiva ou de exercício. Gabi, você iniciou no universo de tatuagem há 15 anos atrás, né? Quase 15 anos. Não quero revelar a idade. Mas você, como mulher, em um nicho de segmento de tatuagem que é muito segmentado, que são tatuagens caligráficas, para quem não conhece o trabalho dela, você sentiu alguma resistência? Você, em algum momento, pensou em mudar? Como é que você lidou com isso? Então, na verdade, resistência foi a base de tudo que eu fiz. Porque, como eu falei, eu comecei há muito tempo atrás. Eu era uma menina no meio masculino, que era assim, ou eu era secretária ou era namorada de tatuador. Mas como isso foi uma coisa tão certa dentro de mim, assim, essa decisão de ser tatuadora era uma coisa que me movimentava, eu não sei explicar como. Foi assim, bem essa coisa de preciso achar uma carreira, achei e vai ser essa. E essa coisa foi tão forte que nada me impediu. Assim, todo mundo dizia que não era, que essa menina aqui que só faz letrinha, que só faz liazinha, venha que eu vou fazer a letra mais linda que você já viu na vida. A estrelinha no punho, venha que eu vou fazer a estrelinha mais perfeita que você já viu. Então, assim, eu vi que para eu conseguir me estabelecer como tatuadora, dentro do que eu estava me propondo, eu tinha que parar de tentar ser os outros tatuadores. Eu tinha que seguir o meu caminho. Eu tinha que fazer o que eu achava que funcionava. E aí, como eu tive uma afinidade muito grande com caligrafia, eu falei, ok, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer caligrafia. Vou estudar, vou procurar saber, vou melhorar. E eu me desliguei, mais ou menos, desse universo e consegui meio que chegar lá, né? Vamos dizer assim. Então, assim, volto a dizer, se conhecer, se respeitar, né? Porque pode estar todo mundo dizendo para você, você não vai. E era uma coisa que eu não entendia, né? Que eu era muito discriminada no meio da tatuagem. E eu pensava, meu Deus do céu, como é que está todo mundo dizendo que não, que eu não sou tatuadora, porque eu só faço letrinha? E dentro de mim eu sabia que era bonito o meu trabalho, que funcionava e que gente me procurava. Não é possível que isso está errado, não. Eu vou continuar. E eu passei por cima disso tudo. E hoje eu consegui ter um estúdio incrível, eu trabalho com mulheres incríveis, inclusive é um estúdio só de tatuadoras, que hoje em dia a gente pode, né? E faço um trabalho de caligrafia há 6 anos, eu me especializei em caligrafia, não faço nenhum outro tipo de tatuagem, a não ser tatuagem escrita, tatuo no Brasil inteiro, tatuo fora. Então, assim, volto a repetir, é acreditar, respeitar o seu chamado, vamos dizer assim, e só ir, porque o que importa, na minha concepção, é a direção, não é a velocidade. Eu setei minha meta. Eu vou ser tatuadora, eu vou ser reconhecida, eu vou ser eficiente e eu vou fazer. Como, não sei, mas eu vou. Mas como criar coragem, né? Porque a gente, desde pequeno, a gente é criado na cultura do medo, seja pelos nossos pais, por escolas, mas a gente precisa ter a clareza o que é o medo real e o medo psicológico, né? Vocês têm alguma dica de como podemos criar coragem para seguir em frente dos nossos planos? Eu creio que as feridas da vida fazem com que a gente se motive, né? Exemplos, claro, ao longo de onde você vem, do que você consegue construir de repertório ao longo desse processo. E, claro, a questão intrínseca motivacional. Se você tem um suporte estrutural, uma base familiar estrutural, dentro do seu segmento, você consegue, de fato, se inserir e alavancar, né, qualquer processo, né? Claro que subir num palco desse, como qualquer outro palco, vai gerar, né, uma expectativa, um medo, é normal, como qualquer, né, é algo novo, mas, a partir do momento que você sabe quem você é e sua qualidade, fica tudo mais fácil. Exatamente, é o que eu falei. A coragem não é você não ter... A gente estava falando disso no instante. Não é você não ter medo, é você ir com medo. É ir, é só ir. A gente fica muito preso ao que as outras pessoas vão falar, ao que as outras pessoas vão achar, que, será que meu pai vai concordar, minha mãe vai concordar? Eu não sei, talvez eu seja egoísta nesse ponto, mas assim, minha vida é só minha. Eu não tenho como viver a expectativa de uma outra pessoa, porque ninguém vai viver a minha expectativa, nem minha filha.
Então, assim, eu tenho que ser por mim. Então, eu tenho que correr atrás do que eu acho que é certo para mim, do que me motive, né? Que faz acordar todo dia. Diego, como criar coragem? Calma. Eu lembro que... Eu acho que é muito importante os sinais da vida, né? As pessoas que passam pela nossa vida, tal. Eu tive a sorte, o prazer de ter sido estagiário de uma senhora que me chamou de Rodrigo a vida inteira. As pessoas que me conhecem sabem dessa história. E ela chegou em mim um belo de um dia, eu louco por um computador, e ela mandando para uma sala de arquivo morto, arrumar um monte de coisa. E ela todo dia me chamava e pedia para eu falar da leitura, e eu falava do número, ela falava, tá errado. Até que eu entendi que ela queria que eu interpretasse o número. E um belo de um dia ela chega em mim e fala, Rodrigo, tranca a faculdade. Mas, dona Hilda, é meu sonho. Tranca, porque eu ainda tenho memória. E vai e me manda para o Canadá, mas não sei falar inglês. Vai, você tem que aprender. Aí eu vou para o Canadá, vai ficar 3 meses, fico 1 ano, e ela mandando dinheiro para mim. Quando eu volto, a dona Hilda vende o Marplan para a Ipsos. Ela até começa a ter o Alzheimer. E Rodrigo. Mas um dia antes da morte dela, eu vou no hospital, ela me chama de Diego, e ela fala assim para mim, a gente vale o que tem no bolso. Terno não combina com você. Se você gosta de menina, assume que você gosta de menino, e pronto. E seja ético em tudo que você faça. Se você tiver dinheiro, você vai tomar água. Se você não tiver dinheiro, você não vai tomar água. Então, saiba fazer uma carreira muito plena. E eu lembro que a dona Hilda falava assim para mim, vai na festa, fica com a taça a festa inteira. Você vai para o boteco da esquina, enche a cara, mas não enche a cara na festa com publicitário, porque amanhã eles vão ser seus clientes e eles podem acabar com a sua carreira. E eu segui. Né? Então, eu acho que o segredo é a gente conseguir interpretar os sinais. Eu podia ser mais um pesquiseiro, pegar uma tabela e pronto, não quero ser isso. Então, não faz sentido. Dona Hilda lá atrás falava, interpreta essa tabela, Rodrigo. E eu ia lá e interpretava a tabela de Dona Hilda, e eu entendi que não era simplesmente fazer uma conta. E a partir do momento que a gente consegue ouvir os sinais, interpretar os sinais, e a gente começa a se aceitar também. E a gente não pode ter modelo só porque eu fiz tal coisa, tem que fazer também. Ah, mas a minha mãe quer que você... Não, sua mãe teve a carreira X. Né? Os alunos... Eu até brinco, né? Eu estou numa faculdade, que é uma das melhores, e os alunos vêm perguntar várias coisas para mim. Eu falo, por que você não tranca a faculdade? Vai surfar, vai viajar, depois você volta e termina. E a faculdade fala, Diego, converse com todos os alunos, mesmo sabendo que eu falo isso. Porque você acordar todos os dias para fazer algo que não te dá tesão, porra, então não faça. Né? Então o pessoal fala, mas o Diego trabalha, não para, não dorme. Mas eu estou feliz assim, foi a escolha que eu fiz e faz parte do meu plano A. Então é o se ouvir. Né? E tem uma coisa que é muito clara, o que o povo não sabe não destrói. O plano A seu é seu, não é para você ficar... Eu demorei muito para assumir muita coisa que eu falei hoje aqui, né? As pessoas que estão muito próximas a mim sabem, mas eu não falaria isso. Chegou uma hora que fazendo a pesquisa eu falei, eu não posso não falar, né? Então nem tudo a gente tem que falar, porque ele faz parte da sua vida, é a sua trajetória, e que muitas pessoas não vão entender, porra, mas você vai deixar de fazer tal coisa? Sim, já fiz. Eu estou feliz. É fazer sem o medo do outro ficar te julgando. E quem é que o outro para te julgar? Você não quer você que vai fazer as coisas, você que vai dormir, você que vai estar ali no dia a dia. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Um dia ela olhou para mim e ela falou bem assim, você pode, Diego, tomar todos os porres da vida. Porque se tem uma coisa que você faz é trabalhar. E quando eu conheci Choquito, eu falei, gente, eu encontrei o clube certo de corrida. No final tem Heineken. Né? 7 horas da manhã a gente bebe. A gente vai para o Bonfim correndo, volta bebendo, e eu chego bêbado em casa e eu corri. Pronto, aqui eu assumi, corri e estou bebendo. Então, equilíbrio, né? Eu estou no equilíbrio. E eu me identifiquei. Se fosse outro clube de corrida que não pode fazer nada, eu não estaria lá. Hoje, super feliz, semana passada eu corri, tem até uma foto que saiu aí no site, que era eu correndo com uma Heineken Ok, está certo ou está errado, para mim está ótimo. Quem criticar, com certeza queria estar lá bebendo também. Eu acho que é isso, é você ter certeza do que você quer de vida. Falar sobre plano A é falar sobre escolhas, né? A gente está com o tempo encerrando aí, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer quando chegar lá. A gente se preocupa muito
qual é o objetivo final, mas quando chegar lá a gente não sabe o que fazer. O que vocês acham que é o segredo de quando chegar lá? E em relação a esses dados que são preocupantes e alarmantes, qual a dica que vocês dão aí para a gente seguir em frente? Bom, o que fazer quando chegar lá? Eu particularmente boto expectativas muito baixas para mim. Tipo, se você ganhasse na Mega Sena hoje, eu ia acordar amanhã, ia trabalhar, ia montar um estúdio mais legal, talvez, mas eu ia continuar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Então, assim, no meu caso, eu já alcancei meu plano A, que foi o que eu tracei, e eu vivo dele. Então, assim, para mim, minha conquista é chegar em casa de noite, deitar no travesseiro e dormir que nem um bebê, tranquila, sabendo que no outro dia eu vou acordar e vou trabalhar feliz da vida, atender os meus clientes, ouvir cada história mais incrível do que a outra, saber que eu faço parte da história deles também, porque sempre que eles olharem para a tatuagem, eles vão lembrar de mim também. Eu posso não lembrar de todo mundo, porque a minha memória não é muito boa, mas eu sei que todos eles vão lembrar de mim. Então, ser muito honesta com o que eu me proponho a fazer. E o único conselho é o que eu já falei: se conheça, se respeite, né? Seja sincero com você, se respeite, saiba quem você é e viva a sua verdade. Seja sincero com você e feche o olho e pense o que é que eu queria. Se eu pudesse escolher qualquer cenário, qual seria o mais verdadeiro para mim? E vá em frente. Eu falei, na minha concepção, não importa a velocidade, sim o destino, né? Assim, hoje em dia, os tatuadores têm uma ascensão super rápida. Eu levei 15 anos para chegar onde eu cheguei. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória de tartaruguinha. E cada um decida o seu caminho, né, para que chegue em casa e durma que nem um bebê, que nem eu faço. No meu caso, falando da parte do empreendedorismo, se unir a pessoas que possam lhe ajudar e potencializar seu negócio. Eu acho que é a maior expertise de quem acha que é super-homem. Ou, na verdade, é a maior burrice de quem acha que pode fazer tudo, né, e crescer. Andar de mãos dadas com profissionais e pessoas que possam potencializar ainda mais você e o seu negócio. Então, eu fiz isso, entendendo como professor de educação física e tendo a visão de que eu preciso de outros profissionais junto, né, dentro do meu segmento. Então, hoje eu trabalho diretamente com médicos de alta expressão, fisioterapeutas, nutricionistas, empresas de marketing, no qual proporcionam aos meus alunos a maior segurança e qualidade dentro do produto que eu vendo. E aí, melhor ainda, é o meu conselho que eu dou: se você chegou no seu plano A, multiplique isso para quem não chegou ao seu plano A. Eu tenho uma pessoa que, a Iope Diego, pessoalmente conseguiu alavancar, está até aqui na plateia, Paulinha. Ela hoje é uma massoterapeuta de um bairro, né, popular aqui da cidade de Salvador, e eu estou multiplicando os pães dentro daquilo que eu adquiri como conhecimento, tentando potencializar e abrir a cabeça dela dentro da expertise do que ela faz. E, enfim, eu acho que o plano A vem em uma multiplicação dos fatores. Diego? Eu vou falar rápido, eu quero te fazer uma pergunta, para acabar. Eu acho que é assim, né? No meu caso, o que eu vejo, a resposta é muito simples, né? A gente vê que não é o dinheiro, né? Automático sabe que não é o dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, tal, mas algo está muito mais ligado a eu quero dormir, eu quero ser feliz. Eu acho que essa pesquisa e este olhar só deixou claro para mim a necessidade que a gente tem de parar, sair das redes sociais, ou usar as redes sociais, mas para ouvir o outro e tomar muito cuidado com as interpretações que a gente pode fazer, porque a gente pode prejudicar muito alguém do nosso lado que a gente não imagina que está tentando ou pensando em suicidar, em suicídio. Isso são jovens, são pessoas mais velhas, que nem todos conseguem voltar para casa e dormir como um bebê. E, às vezes, as pessoas podem achar, poxa, que chato dormir como um bebê, né? Ok, que delícia dormir como um bebê, eu quero dormir como um bebê, faz tempo que eu não durmo. Domingo, eu perdi o avião, voltando para São Paulo, eu dormi e perdi o avião. Quando eu cheguei no aeroporto, a moça falou assim, Datan, nossa, que bom que você dormiu, vou dar um jeitinho de você embarcar sem pagar a taxa. Eu falei, olha que coisa louca, Diego, ela está achando legal porque você perdeu o voo. Eu falei, peraí, mas eu estou dormindo, tal, como que é isso, né?
Então, e tomar muito cuidado com o que a gente passa, né? A gente não acorda todo mundo todos os dias bem. Então, a gente tem que saber falar, hoje eu não estou bem, ponto. Né? E não mostrar um mundo que não existe, que é aquela questão da verdade. Eu fico imaginando hoje, nos dias de hoje, as pessoas ainda que moram nos grandes armários, ainda que têm medo de se assumir, como deve sofrer. Porque o mundo está tão moderno, e que as pessoas lá atrás não se assumiram, imagine agora ter que lidar com isso. Né? Então, tem que ter a tal da verdade. Né? A verdade que é a coisa mais simples. Mas, para fazer a minha pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você. Para quebrar o protocolo, rapidinho. Quando eu fiz o convite para você, foi interessante. Eu sempre admirei a marca a qual você trabalha. Todo mundo acha que você é o dono, e na verdade você não é o dono. Até que você me contou isso, você trabalha tal. E a Soldila, para mim, passa a verdade. Né? E você construiu isso. O que você construiu, na verdade, ajudou na construção de Soldila, tal da marca. Hoje, você carrega contigo e você acredita realmente em tudo que você construiu, na marca Soldila e como ela é vista hoje? Eu carrego comigo todo o background, né? Desde que eu te conheci, eu sempre deixei muito claro. Eu morei em Londres uma época, um ano. Eu fui garçom lá e o tempo que eu fui garçom lá, eu podia ter sido somente um garçom medíocre durante um ano. E eu fiz o meu melhor para ser o melhor garçom durante um ano. Então, eu acredito muito e eu trouxe muito essa essência para a marca na qualidade das relações. Eu acho que, tanto quanto marca, quanto pessoas, eu acho que a forma como a gente se relaciona, como a gente vai levar isso mais para frente e adiante. Né? Então, em relação à Soldila, eu carrego muito esse background para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Respondida aí a pergunta? Respondido? Então, eu queria agradecer a todos aí por ter participado aqui com a gente. Espero ter provocado aí um pouquinho vocês sobre esse questionamento aí nesse sábado de tarde. Obrigado. Obrigado, meninos. Pois é, em breve. Vamos lá, Diego, fazer uma foto. Gente, o caso é o seguinte, a nossa próxima palestra, né, nós teremos uma pessoa que vai falar ou em espanhol ou em inglês. Então, quem não domina uma das duas línguas, eu peço que, por gentileza, vá aqui embaixo para retirar fones, porque teremos a tradução simultânea, tá? Então, podem lá pegar o equipamento e pode retornar, por favor.